Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a lei da oferta, né? Eu já falei sobre a lei da demanda e sobre o que é ceteris paribus, porque eu estou fazendo uma série sobre microeconomia, né? Então, se você quiser saber o que é ceteris paribus e também conhecer um pouquinho sobre a lei da demanda, eu já tenho vídeo no canal sobre esses dois assuntos. Então, hoje especificamente a gente vai estar falando da lei da oferta. A lei da oferta, a gente precisa primeiramente definir ela, né? Então eu trouxe uma definição proposta pelo economista Gregory Mencken. Essa definição ele traz na obra Introdução à Economia, que é uma obra introdutória, e a definição proposta por ele é: tudo mais mantido constante, a quantidade oferecida de um bem se eleva quando o preço do bem aumenta. Basicamente o que ele está dizendo aqui é que se tudo mais estiver constante, né, então ele basicamente traduz o ceteris paribus, que é uma expressão em latim, ele traduz para o português, né, no caso ele traduz para o inglês e o cara que traduziu o livro traduz para o português. Então ceteris paribus para o português fica tudo mais mantido constante. A quantidade oferecida de um bem se eleva quando o preço do bem aumenta. Então aqui ele está dizendo assim, que basicamente ceteris paribus, quando o preço do bem se eleva, a quantidade ofertada desse bem também se eleva, porque fica mais interessante vender, né, ofertar esse produto, né? Então, porque como o preço é mais alto, os vendedores vão achar interessante ofertar esse produto. Então, um aumento no preço gera um aumento na quantidade ofertada. Outra definição, essa aí foi proposta por mim, tudo mais mantido constante, a quantidade ofertada de um bem cai quando o preço diminui. Então, aqui P é setinha para baixo, que o preço caiu, e aqui do lado a quantidade ofertada, setinha para baixo também. Então, o preço caiu, fica menos interessante ofertar produtos, então a quantidade ofertada tende a cair. E aqui eu coloquei brevemente, né, o P igual a preço, né, e QO, né, o QO, quantidade oferecida, né, ou quantidade ofertada. Então, basicamente, essas são as definições. Aqui a gente vai estar traçando uma curva da oferta. Então, basicamente, quando a gente está traçando uma curva da oferta, eu peguei como exemplo uma curva do próprio livro do Mencken, né, e aqui, como a gente pode ver, um aumento do preço, ele acaba representando um aumento do preço, leva a curva da oferta para cima. Então, a curva da oferta, ela tem uma inclinação para cima, né? Ao contrário da curva da demanda, que tem uma inclinação para baixo. Então a curva da oferta ela vai estar inclinada para cima, pois um aumento no preço aumenta a quantidade ofertada do bem. Nesse caso aqui, que a gente está falando sobre casquinha de sorvete, né? Ou sorvete de casquinha, na verdade, como a gente está falando de sorvete de casquinha, um aumento no preço do sorvete de casquinha de $2 para $2,50 causou um aumento na oferta de 3 sorvetes para 4 sorvetes. Então aqui, basicamente, o preço da casquinha sobe de $2 para $2,50. Ceteris paribus aumenta a quantidade ofertada de sorvetes. Novamente, P, setinha para cima, quantidade ofertada, setinha para cima. Então, basicamente é isso. E como a gente pode reparar, ocorre um movimento ao longo da curva da oferta, tá? Não confundir com um deslocamento. Aqui a gente trouxe dois exemplos, né? Eu trouxe, na verdade. O primeiro exemplo é: se o preço do chopp passar de R$5 para R$10, ceteris paribus, a quantidade ofertada de chopp aumenta. Então aqui, ó, pezinho para cima é quantidade oferecida, setinha para cima também. O que aconteceu? Como o preço aumentou de 5 para R$10, se torna mais interessante para Gustavo ofertar chopp. Agora, um outro exemplo, né? Se o preço do pastel passar de R$10 para R$7, ceteris paribus, a quantidade ofertada de pastéis diminui. Então, como o preço do pastel caiu de 10 para R$7, se torna menos interessante para Jonas ofertar pastéis. E por isso, a quantidade ofertada diminui.
Então, basicamente, aqui a gente só colocou para visualizar esses exemplos como funciona a lei da oferta. E agora, para finalizar, a gente precisa falar um pouquinho sobre o deslocamento da oferta. O deslocamento da oferta é quando ocorre variações na oferta do bem, por qualquer motivo. O professor Mencken cita diversos motivos que podem fazer com que se desloque a curva da oferta. Por exemplo, preços de insumos, mudanças na tecnologia, nas expectativas dos agentes econômicos, no número de vendedores. Então, todos esses motivos eles acabam gerando deslocamentos na curva da oferta. E aqui é importante a gente salientar a diferença de um deslocamento para um movimento na curva da oferta. O movimento na curva da oferta seria mover aqui, quando ocorre alterações no preço, ocorre um movimento ao longo da curva, O quanto se ocorrer mudanças na oferta, ocorre um deslocamento da curva. E aqui a gente precisa salientar que quando ocorre um aumento da oferta, a curva da oferta se desloca para a direita, Então, sempre que ocorrer um aumento da oferta, a curva da oferta vai se deslocar para a direita, enquanto quando ocorrer uma redução da oferta, a curva da oferta vai se deslocar para a esquerda. Então, sempre que você vê a curva da oferta se deslocando para a direita, é porque ocorreu um aumento da oferta. Quando você vê se deslocando para a esquerda, é porque ocorreu uma redução da oferta. E quando você vê um movimento ao longo da curva da oferta, é porque ocorreu alterações no preço do bem. E essa alteração no preço do bem reflete na quantidade ofertada. No exemplo aqui do professor, alterações no preço da casquinha de sorvete fazem com que ocorram alterações na quantidade ofertada de sorvetes, enquanto alterações na oferta de sorvetes fazem com que ocorram deslocamentos na curva. Então é importante a gente estar salientando essa diferença. E aqui vou citar o que ele escreveu, Qualquer alteração que aumentar a quantidade que os vendedores desejam produzir a um preço dado desloca a curva da oferta para a direita. Qualquer alteração que diminuir a quantidade que os vendedores desejam produzir a um preço dado desloca a curva de oferta para a esquerda. Sabendo para qual direção se desloca a curva da oferta e a diferença da quantidade ofertada para a oferta. Também é importante a gente estar sabendo isso, principalmente quando a gente estiver olhando esses gráficos. E outra coisa que a oferta e a demanda elas estão relacionadas, Então é importante que você também veja o vídeo sobre a lei da demanda e posteriormente eu vou estar fazendo um gráfico de oferta e demanda, Então eu vou estar ensinando também sobre o equilíbrio de mercado que é tão defendido pela escola neoclássica, Existem muitos críticos ao equilíbrio de mercado, aos modelos de equilíbrio, quer dizer, como por exemplo o professor Jesus Huerta de Soto, o próprio Israel Kirzner, etc. Mas, independente de você concordar ou não, é importante a gente estar conhecendo esses modelos. Se você quiser ajudar o canal de alguma forma, eu peço que você considere apoiar o canal pelo Pix que está na descrição. Também convido você que está me assistindo a conhecer a minha série de teorias econômicas. Já falei sobre a lei da utilidade marginal, já falei sobre a mão invisível do mercado, já falei sobre a economia de escala, já falei sobre inflação, já falei sobre diversos temas, já falei sobre a origem do dinheiro, sobre o que é dinheiro. Então convido você a estar assistindo. Como falado, a fonte para fazer esse vídeo foi o livro Introdução à Economia. Vai ter um link na descrição se você quiser adquirir esse livro na Amazon. Você ainda vai ajudar o canal de alguma forma. Eu ganho uma pequena comissão. E basicamente é isso. Se ficou qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Peço perdão se cometi qualquer equívoco. E é isso aí. Um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.